Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos estudando o capítulo 6 do Evangelho de João, comentando um dos sermões mais difíceis de Jesus, o Sermão do Pão da Vida. Mesmo sendo um sermão difícil de ser entendido com a ajuda do Espírito Santo, podemos chegar à compreensão desse texto. O texto de João, capítulo 6, do versículo 60 até o último versículo 71, é a resposta daqueles que estavam na sinagoga de Cafarnaum, ouvindo Jesus pregar o sermão do pão da vida. Ouça com atenção o que eles disseram. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: "Dura esta palavra? Quem pode suportá-la?" Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: "Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem." Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: "É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai." Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, "Vocês também não querem ir?" Simão Pedro lhe respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus." Então Jesus respondeu: "Não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia um de vocês é um diabo." Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Esse texto é a resposta ao sermão do pão da vida. No último programa comentamos brevemente a parte mais difícil desse sermão, na qual Jesus declarou diversas vezes que era o pão da vida que veio do céu, para que o povo pudesse comer e ter a vida eterna, e ter sua fome e sede saciadas para sempre. No capítulo 4, Jesus apresentou-se como a água viva, e neste sermão do capítulo 6, Jesus é o pão vivo. A parte mais difícil do sermão é quando Jesus diz: "Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o meu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Como você já deve ter ouvido, a resposta para a pergunta "O que é fé?" no capítulo 4, em uma palavra, é beba, e no 6 é coma. Você acredita que a água pode matar sua sede, mas só mostra que realmente acredita quando bebe a água. Você pode acreditar que o pão mata sua fome, mas só vai mostrar que realmente acredita nisto quando comer o pão. Acho que é isto que Jesus, com simplicidade, está dizendo no capítulo 4, que fé é beber, e no capítulo 6, fé é comer. A seguir, Jesus junta estas duas figuras de linguagem e diz: "Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele." Por causa dessas palavras de Jesus, os primeiros cristãos foram acusados de canibalismo. Acreditava-se que quando eles celebravam a Eucaristia ou a Santa Ceia, estavam realmente comendo carne e bebendo sangue. Como destacamos em nosso último estudo, no meu modo de ver, acho que Jesus estava dizendo que você deve mostrar através das suas ações que acredita no que foi revelado através da vida que Jesus viveu na carne. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Jesus revelou Deus.
A maior revelação de Deus, possível de ser compreendida pelo homem, foi Jesus Cristo através de tudo que ele era, tudo que ele fez e tudo que ele disse. Alguma vez você estudou os evangelhos enfocando os valores de Cristo? Todos nós temos o nosso próprio sistema de valores e Jesus também tinha o dele. Será que você já fez isso? Já estudou o sistema de valores de Jesus? Qual o valor que Jesus dava para o homem exterior e para o homem interior, a parte espiritual do homem? Qual o valor que Jesus dava à eternidade e ao tempo que vivemos nessa terra? Qual o valor que Jesus dava às coisas espirituais, ao amor, aos relacionamentos? Se você acompanhar a caminhada de Jesus na terra através dos evangelhos, vai descobrir quais eram seus valores. Siga-o e confesse esses valores. A palavra confessar é composta de duas palavras gregas que significam dizer ou falar a mesma coisa. Portanto, confessar Jesus Cristo significa declarar que os seus valores são iguais ao de Jesus Cristo. É isto que significa comer a sua carne. Comer a sua carne é crer em tudo que foi revelado através da vida que Jesus viveu na carne. E beber o seu sangue, conforme falamos no último programa, é crer em tudo que o seu sangue derramado na cruz nos possibilitou. Você já reparou que o Evangelho de João tem 21 capítulos? Destes 21 capítulos, cerca de metade deles é dedicada a falar sobre os 33 anos de vida de Jesus na terra, e nem sequer mencionam o nascimento de Jesus, nem os seus primeiros 30 anos de vida. A outra metade dos versículos é dedicada à última semana de Jesus na terra. Somando os 4 evangelhos, temos um total de 89 capítulos. 4 capítulos deste total são dedicados ao nascimento de Cristo e aos seus primeiros 30 anos de vida. 85 enfocam os 3 últimos anos de sua vida e seu ministério, e 28 falam sobre a última semana de Cristo na terra. Fica evidente que, para os escritores dos evangelhos, a Páscoa de Cristo foi mais importante do que o Natal de Cristo. 2 autores dos evangelhos nem sequer mencionam o nascimento de Jesus, nem seus primeiros 30 anos. Mateus mencionou brevemente. Lucas foi o que forneceu mais detalhes, cerca de 2 capítulos em um total de 24 do seu evangelho, e menciona apenas um incidente que aconteceu nos 30 primeiros anos de vida de Jesus. Por que a última semana de vida de Jesus foi tão importante? Porque foi nessa semana que o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. Já vimos no capítulo 3 que o derramamento do sangue de Jesus é a única solução, a única salvação possível para o homem. Ao derramar o seu sangue na cruz, Jesus se tornou o nosso único Salvador, o único Salvador enviado por Deus. Beber do sangue de Cristo é crer nesta verdade. Crer em tudo que foi revelado através da sua morte é comer da sua carne. Crer em tudo que se tornou possível através do seu sangue derramado na cruz é beber do seu sangue. Quando tomamos a Santa Ceia, estamos simbolicamente bebendo do seu sangue e comendo da sua carne. Quando comemos do pão partido, comemos suas palavras. Este é o meu corpo dado em favor de vocês. Dado a nós em obediência à vontade de Deus e pregado na cruz por nós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês, disse Jesus. Quando você toma o cálice, demonstra que crê em tudo que o sangue de Cristo possibilitou. Quando você come o pão, demonstra que crê em tudo que foi revelado através da vida e da carne de Jesus. E quando você se torna fruto da videira, como o pão que se torna parte do seu corpo e que, em poucas horas, entra na sua circulação e penetra em cada fibra do seu ser, demonstra então que você está em união com Cristo. É isto que chamamos de comunhão. É assim que interpretamos a essência deste sermão. Nós estamos em vantagem, estamos deste lado da mesa da ceia do Senhor. Temos os evangelhos. Aquelas pessoas que estavam conversando com Jesus, os discípulos, como são chamados, e os 12 apóstolos, não tinham a vantagem que nós temos. Sabe o que essas pessoas acharam dessas palavras de Jesus? Eles falaram, dura é essa palavra. Jesus se voltou para os que reclamaram e perguntou, isto os escandaliza? Há alguns de vocês que não creem.
Como alguém pode ser discípulo de Jesus e não crer? Precisamos definir bem esta palavra. Um discípulo é um aprendiz. Um discípulo está praticando ao mesmo tempo que aprende. Sigam-me e eu os farei. Bom, isso Jesus disse. Se eles o seguissem, Jesus poderia fazer deles alguma coisa. Mas se eles não o seguissem, Jesus não poderia fazer nada com eles. Aquelas pessoas começaram seguindo a Jesus, professando que eram seguidores de Jesus, mas não o seguiram até o fim e acabaram se desviando em vários pontos. Alguns acharam que estavam entrando em um trio elétrico e acabaram descobrindo que, na verdade, aquele carro era um tanque de guerra e por isso caíram fora. Nesta passagem, parece que as pessoas deram fora porque não conseguiram crer no que Jesus estava dizendo, nem no que achavam que Jesus estava dizendo. A pergunta que fizeram em relação a esta palavra de Jesus é muito importante. Eles perguntaram: quem pode suportá-la? Quem pode suportar essa palavra? Jesus respondeu a esta pergunta várias vezes no capítulo 6 do Evangelho de João. Ele disse: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espíritos de vida. Ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Se Deus não tornar isto possível, ninguém pode se achegar a Jesus. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Esta é a resposta àquelas pessoas que resmungaram. Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Aqueles a quem o Pai chamou, estes aceitarão, quer entendam esta palavra ou não. Estes discípulos acabaram não a aceitando. Isto mostrou que não estavam incluídos no que Jesus mencionou várias vezes neste capítulo, ao falar daqueles a quem o Pai enviou e que ele jamais lançaria fora. Esta é a resposta à pergunta: quem pode suportar esta palavra? Aqueles que foram chamados. Mas aí Jesus se voltou para os 12 e disse: vocês também não querem ir? Não querem ir embora? Foi então que Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro queria saber para onde mais eles poderiam ir. Que demonstração incrível! Que fé maravilhosa! Mesmo na simplicidade, Pedro ali estava demonstrando que creu. E como já dissemos, crer é a chave. Vamos ficando por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.